Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogo, te amo, fogo. Oh, 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 oh. Fala, meu amigo, fala, minha amiga botafoguense. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. E para você que não me conhece, eu me apresento. Sou o Julião, sou o idealizador e o criador desse canal que traz informações do nosso fogão para você, torcedor botafoguense. Bom, hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor. Quem aí tava com saudade de assistir os jogos do Fogão? Nós estávamos assistindo jogadores do Botafogo por suas seleções, jogando muito bem, diga-se de passagem, mas o jogo do Botafogo, irmão, nós estávamos realmente com muita saudade. Foram 14 dias sem jogos do Botafogo. E hoje no estádio Mário Filho, no Maracanã, nós teremos quase 70 mil torcedores botafoguenses, é isso mesmo. Possivelmente será o maior público presente no estádio Mário Filho no ano de 2024. Possivelmente público de uma torcida só, somente torcedores do Botafogo. Teremos ali alguns torcedores do Criciúma que provavelmente serão alocados para os camarotes do Maracanã e os 70 mil botafoguenses que estarão presentes no Maracanã, se Deus quiser, sairão fazendo uma grande festa depois de mais uma vitória do Fogão pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, que, aliás, rodada essa que está perfeita até o momento. Rodada que está maravilhosa, está perfeita para o Botafogo de Futebol e Regatas. Porque o quarto colocado, o Flamengo, perdeu ontem para a equipe do Fluminense por 2-0. O Flamengo perdeu por 2-0 para a equipe do Fluminense e ficou parado na esquina, parado na esquina. O Flamengo está parado na esquina. Continua com seus 51 pontos. Fez ontem a sua 29ª partida, porque o Flamengo tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Internacional que será disputado, acredito que na semana que vem. E com isso, o Flamengo está a 9 pontos do Botafogo. O Botafogo que vai jogar o seu 30º jogo, seu 30º confronto no Campeonato Brasileiro e pode abrir 12 pontos da equipe da Gávea, tirando praticamente toda a possibilidade de lutar pelo título aí da equipe da Gávea na reta final. Então o Botafogo precisa ganhar do Criciúma hoje. Queremos que o Botafogo apresente um bom futebol, mas independente de apresentar um bom futebol ou não, o Botafogo precisa vencer para abrir uma vantagem considerável ali dos seus rivais, porque o terceiro colocado, o Fortaleza, também tropeçou na rodada e empatou dentro de casa depois de abrir 1-0 contra a equipe do Atlético Mineiro. Empatou em 1-1 e com isso somou apenas um pontinho, ficando ali com seus 56 pontos. 56 pontos tem a equipe do técnico Vojvoda. Poderiam ter chegado aos 58, ter assumido de novo a vice-liderança e também jogado uma pressãozinha maior para o Palmeiras, que vai jogar no domingo contra a equipe do Juventude lá no Alfredo Jaconi. E a gente acredita aí que o Palmeiras não vai ter vida fácil e vai deixar pontos pelo caminho. Então o Botafogo precisa fazer a parte dele. Quase 70 mil torcedores estarão presentes ali no Maracanã e a gente espera que o Botafogo consiga mais uma grande vitória até para dar confiança para o jogo de quarta-feira contra o Peñarol pela primeira partida das semifinais da Libertadores da América, que será outro jogo de casa cheia, porque o Botafogo em menos de uma semana vai colocar mais de 100 mil torcedores dentro de 2 estádios. Quase 70 mil hoje no Maracanã e mais de 40 mil no estádio Newton Santos, a lotação máxima do estádio Newton Santos, que aliás será somente para sócios torcedores. Primeiro jogo do Botafogo de Futebol e Regatas somente para sócios dentro do Newton Santos. E é muito bom a gente ir se acostumando com isso. Se você tem possibilidade e ainda não fez, corre e vai fazer o seu camisa 7, porque a tendência é que daqui para frente, jogos importantes dentro do estádio Newton Santos serão somente com representantes do camisa 7, somente para sócios torcedores. Porque nós já temos 75 mil sócios torcedores, que o público máximo do estádio Newton Santos é a capacidade de aproximadamente 42 mil torcedores. Então, irmão, corre e vai fazer o seu camisa 7.
Bom, e para pegar aqui um gancho, falando das semifinais da Libertadores da América, o Botafogo vai fazer o primeiro confronto aqui no estádio Newton Santos e vai fazer o seu segundo confronto lá na casa do Penharol. Para esta partida, o técnico Arthur Jorge deverá ter à sua disposição o nosso goleirão Gatito Fernandes, que foi expulso, tomou um cartão vermelho no momento daquela confusão ali no jogo contra o São Paulo lá no Morumbi e poderia ficar de fora das semifinais. O primeiro jogo já é certo aqui no estádio Newton Santos, mas se ele fosse condenado pela comissão disciplinar da Conmebol, ele poderia ficar de fora. O Gatito Fernandes foi julgado e foi absolvido pela comissão disciplinar da Conmebol e irá pagar apenas uma multa de $2.000, que será debitada automaticamente nas premiações do Fogão. Então, essa informação tem uma importância muito grande, tendo em vista que o goleiro John já tem 2 cartões amarelos. Ele está pendurado nos jogos da Conmebol Libertadores e se porventura ele tomar um cartão amarelo no confronto de quarta-feira contra o Penharol, não teríamos o Gatito Fernandes se ele fosse condenado. Aí nós teríamos que ter o terceiro goleiro, que é o goleiro Raul, que até então não teve oportunidade no Botafogo. Sabemos que é um bom goleiro, um goleiro jovem, promissor para temporadas futuras do Botafogo, né? Mas para segurar uma semifinal de Libertadores na casa do adversário, seria bastante complicado. Então a gente fica tranquilo porque a gente sabe que apesar do goleiro John estar pendurado, nós temos aí à disposição do técnico Arthur Jorge para a partida de volta o goleiro Gatito Fernandes, que foi absolvido pela comissão disciplinar da Conmebol Libertadores. Bom, e agora voltando para a partida de hoje, de logo mais à noite, o Botafogo terá seu elenco completinho. A única dúvida para o time titular será o zagueiro Basto, que jogou pela sua seleção os 2 jogos agora dessa data FIFA, que inclusive foram mais 2 vitórias na seleção de Angola. O zagueirão, após ser convocado pela seleção angolana, fez a sua quarta partida com 4 vitórias. Então o zagueirão vem jogando muito bem lá pela seleção de Angola também, que inclusive foi o autor da assistência a Lá Barbosa agora na última vitória da Angola por 1-0, assistência do zagueirão Basto, que sangra, ok? Então o zagueiro Basto, por ter feito uma viagem bastante cansativa, pode ser a opção de banco aí para o técnico Arthur Jorge, de repente com a entrada do Adrielson. Mas o time do Fogão deverá vir completinho para essa partida, com o goleiro John, o Vitinho na lateral direita, a zaga deve ser composta ali pelo Alexandre Barbosa e possivelmente o Adrielson no lugar do Basto. Na lateral esquerda nós devemos ter o Alex Telles e o meio de campo ali com o Gregory e Marlon Freitas, um quarteto ofensivo do Botafogo, todos nós já conhecemos, Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Esse deve ser o time do técnico Arthur Jorge para enfrentar o Criciúma hoje à noite às 20 horas. E para essa partida nós não temos desfalque, poderemos ter retornos importantes como o do Eduardo e quem sabe do Jefinho, vamos aguardar aí sair os relacionados, mas nós temos alguns jogadores pendurados. Nós temos o goleiro John, o zagueiro Basto, Marçal, o Alan, o Tietê, o Oscar Romero, o Júnior Santos e o Igor Jesus. Todos esses com 2 cartões amarelos, se tomarem cartão no jogo de hoje, irão desfocar o Botafogo no dia 26, próximo sábado, depois do jogo da Conmebol Libertadores, contra o Red Bull Bragantino, lá na casa do Red Bull Bragantino, no estádio Nabir Abichedi, ok? Então, esses 8 jogadores, mais o auxiliar do técnico Arthur Jorge, se tomarem cartão no jogo dessa noite, estarão de fora dessa partida contra o Red Bull Bragantino no dia 26. Bom, agora eu queria compartilhar 2 assuntos de extrema importância, claro, vai falar do nosso Fogão aqui com você, torcedor botafoguense. O primeiro é sobre Luiz Henrique e o segundo sobre o empresário William Rogato, ok? O William Rogato que jogou tudo no ventilador aí e vem dando o que falar aí com esse assunto aí de manipulações de aposta. Então vamos falar primeiro aqui do Luiz Henrique. Segundo informações vindas lá da Inglaterra, lá do outro lado do oceano, do país do velho continente, o Manchester United teria interesse no atacante da seleção brasileira, atacante do Botafogo e que vem fazendo excelentes partidas pela seleção brasileira. Então saiu uma informação lá de que o Luiz Henrique vem sendo sondado pelo Manchester United e pode receber uma proposta de até 50 milhões de euros. É isso mesmo, 50 milhões de euros. O Luiz Henrique chegou como a maior compra do futebol brasileiro. Naquela ocasião, 20 milhões de euros. O Botafogo contratou o jogador junto ao Betis da Espanha.
E pagou ali, através do grupo Eagle Footballs, do empresário norte-americano, 107 milhões de reais, sendo naquela ocasião ali a maior compra do futebol brasileiro, o jogador mais caro do futebol brasileiro. Repatriou o jogador, que hoje, segundo informações desse noticiário em inglês, está valendo aí 50 milhões de euros. Olha só quanto valorizou esse atleta após chegar aqui no Botafogo. Então nós comentamos lá no início, quando o Luiz Henrique veio para o Botafogo, que possivelmente, quando terminasse seu período aqui, vestindo a camisa do Fogão, ele de repente não iria nem mesmo para o Lyon. Poderia ir para um grande clube, porque potencial para isso ele tinha. Chegou à seleção brasileira e está aí super valorizado, assim como o Igor Jesus, que vem sendo sondado também por outros clubes lá do Velho Continente. E no caso do Igor Jesus, que foi um trabalho do Scout, que chegou aqui a 0,800, pode ser vendido aí também por a casa dos 30 milhões de euros. Imagina só. Temos o Almada, que também pode ser negociado aí no final da temporada. Imagina só, 3 jogadores que podem render mais de 100 milhões de euros para o cofre do Botafogo de Futebol e Regatas. Que coisa linda, hein? Novos tempos, nova era, e nós, torcedores botafoguenses, estamos nos acostumando com esta nova era do Fogão. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o caso da manipulação de aposta. O William Rogato, o empresário que é paulista, né, e que estava morando em Portugal, estava por quê? Segundo entrevista dada para o podcast Fala Rio no dia de ontem, o empresário, o William Rogato, informou que já não está mais em Portugal porque representantes jurídicos daquele país chegaram até pessoas do seu círculo social. Então, com medo de ser preso, o empresário já se encontra em outras terras, mas deu várias declarações e informou, inclusive, que o senhor Wilson Luiz Seneme é peça fundamental nesta máfia aí de manipulação de resultados. Deu várias declarações, falou que o Palmeiras foi muito favorecido aí na reta final do Brasileirão 2023. Informou que com dinheiro é muito fácil de comprar, principalmente árbitros. Alguns jogadores aceitam também a participar do esquema, mas é muito difícil um jogador abrir essa concessão, essa exceção e participar de um esquema de manipulação. Mas que árbitros são o alvo deles, dos empresários, de quem tem muita grana, porque os caras ganham aí 5, 6 mil para apitar uma partida do Campeonato Brasileiro de Série A, que não é um valor irrisório, é um valor considerável, porém, para esses caras que dispõem de milhões e podem fazer uma oferta para estes profissionais, fica muito fácil de conseguir esses alvos. Então, o William Rogato insinuou que alguns árbitros que apitaram a reta final do Brasileirão nos jogos de Palmeiras, nos jogos de Botafogo, foram árbitros que, ou em outros momentos, foram parceiros dele nesses esquemas de manipulações de aposta. Então, meu amigo, eu vou ser sincero para você. Eu tenho certeza, assim como você também tem, que existe esquema de manipulação de aposta aqui no Brasil. O John Textor entregou as provas que ele tinha. Se o William Rogato entregar as suas provas, e essas provas juntas, estas provas juntas deveriam ser entregues ao Ministério Público para que aprofundasse muito mais essa investigação sobre os esquemas de aposta aí no Brasil. Então é isso aí, meus amigos. Nós vamos ficar por aqui. As informações do nosso Fogão no dia de hoje, essa sexta-feira linda, são essas. Se você gostou do conteúdo, fortaleça aí, deixa o seu like aí para fortalecer o canal. Compartilha nas suas redes sociais. E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Estamos juntos, saudações alvinegras sempre, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.